Sejam bem-vindos ao módulo 5 do nosso curso Power Up intensivo para o Enem. Neste módulo a gente vai estudar sobre orgânica. E orgânica, vou abrir aqui na tela para vocês. Orgânica não é exatamente o menor conteúdo que conhecemos, olha só. Então, se a gente pode classificar a orgânica dentro dessas 4 grandes áreas, sendo que nessa nossa primeira parte vai ser a teoria orgânica geral, em que veremos sobre este conteúdo aqui, ó. Nossa aula de hoje é sobre isso. Sobre os tipos de cadeias de carbono, sobre os tipos de carbono, sobre as ligações sigma e pi e sobre as hibridizações possíveis às moléculas orgânicas. Mas vamos lá, sem perca de tempo, bora começar com isso. Primeiro princípio da teoria orgânica geral é o seguinte: é o princípio da tetravalência do carbono. O carbono, ele é sempre tetravalente. O que significa, no fim das contas, ser tetravalente? Quer dizer que ele é capaz de fazer sempre 4 ligações químicas. Faz 4 ligações, ok? Esse é o primeiro princípio da química orgânica. O carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Existem já exceções, umas moléculas sintéticas ainda raras em fase de pesquisa que o carbono faz 5 ligações, mas não cairá no Enem de você um tipo de coisa dessa. Então o princípio é que então as moléculas orgânicas podem ser ilustradas assim, ó, com o carbono fazendo as suas ligações, ou inclusive pode ser ilustrado na forma que mais cai no Enem, que é a chamada forma de palitos. Na forma de palitos, veremos as moléculas orgânicas sendo escritas assim. Observe que quando a gente vê uma molécula orgânica escrita assim, nesse formato, na forma de palitos, só são demonstradas as ligações de carbono com carbono. Afinal, cada ponta e cada vértice numa molécula dessa é um átomo de carbono. As ligações com os hidrogênios ficam subentendidas. Cada um desses carboninhos aqui estão ligados a hidrogênios, a fim de completar a sua tetravalência. Observa que então os carbonos da ponta têm 3 hidrogênios, carbono do meio 2 hidrogênios, é sempre no objetivo de completar a sua tetravalência. Os hidrogênios que eu fiz aqui em verde ficam subentendidos. Então a fórmula molecular de uma molécula como essa que eu acabei de escrever vai ser C4H hidrogênios. Nós teremos aí um total de 4 vezes 2, 8, mais 2, um total de 10 hidrogênios. Né? Vai ser C4H10, a fórmula molecular dessa estrutura de palitos aqui, ok? Se por acaso houver dupla ligação, sai um hidrogênio da história. Inclusive, a dupla ligação é também chamada de causadora de déficit de hidrogênio na cadeia. Cada vez que uma molécula passa a ter dupla ligação entre os carbonos, perde 2 hidrogênios, né? Um hidrogênio de cada um dos carbonos que faz a dupla ligação. Então tá, esse é o primeiro princípio, a ilustração, a forma com que se escreve as moléculas. Outro princípio é a classificação das cadeias. Essa classificação ela pode ser denominada em função da estrutura, do tipo de cadeia e do número de carbonos. Basicamente, eu posso classificar o carbono, focando agora na classificação do carbono, eu consigo classificar o carbono em função do número de outros carbonos que ele está ligado. O carbono primário ele está ligado a só mais um outro carbono, o secundário ligado a 2 e assim por diante, até o quaternário, e o carbono quaternário está ligado a 4 outros carbonos. Eu posso também classificar minha cadeia em função do tipo de hibridização que acontece na ligação química. O que é hibridização antes de qualquer coisa? Hibridização é o mecanismo que existe para formar as ligações. É a hibridização que existe para formar as ligações. A tradução literal da hibridização é que é uma mistura de orbitais atômicos que leva à formação dos orbitais moleculares, tá? Isso é uma hibridização. Hibridização mais comum é a hibridização do tipo sp3, em que o carbono faz 4 ligações, né? E são ligações só simples. Então é chamado de hibridização sp3. Esse sp aqui tem origem lá na distribuição eletrônica do carbono. O carbono tem número atômico 6 e o isótopo mais comum tem massa 12. Deixa eu só dar uma aprofundada nisso aqui com vocês. Isso aqui é a distribuição eletrônica que vocês viram lá no módulo 1 comigo. Então, olha só, se eu fazer a distribuição eletrônica do carbono aqui, ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Tá vendo que o carbono ele tem na sua camada de valência, né? Essa aqui é a camada de valência do carbono, ó. Ele tem na sua camada de valência 4 elétrons. 4 elétrons na CV, na camada de valência.
Como ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele pode fazer então 4 ligações por isso. Pode ser 4 ligações ganhando elétrons ou 4 ligações perdendo elétrons. E a hibridação é classificada como SP porque usa a subcamada S e a subcamada P, também chamado de orbital S e orbital P, para misturar quando esse carbono ele faz ligações químicas. Ele usa esse S e esse P. Muito bem. Em suma, a hibridação sp3 é quando faz 4 ligações diferentes. 4 ligações diferentes. Tá? A hibridação do tipo sp2 é quando tem uma dupla ligação, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma dupla ligação. É quando o meu carbono ele faz duas ligações iguais, mais outras 2 ligações diferentes. Um total de 3 ligações, a gente pode classificar assim. Hibridação sp2. Outro tipo de hibridação é a hibridação sp. A hibridação sp é quando o meu carbono ele só tem 2 nuvens, só tem 2 ligações diferentes. Então, esse aqui é um tipo de ligação dupla para a direita, outro tipo de ligação aqui é dupla para a esquerda, 2 nuvens. Agora, outra possibilidade da hibridação CSP é quando temos uma tripla para a direita e uma simples para a esquerda. Também é uma hibridação do tipo SP, só tem 2 nuvens, tá? Esse é o princípio. Tá, mas por que está sobre isso, prof? É que é por causa dessa hibridação aqui que a gente consegue classificar as cadeias em função do tipo sigma ou pi. Tá vendo essa molécula aqui toda coloridona? Ela só está escrita de uma forma diferente, mas nada mais é do que uma ligação entre 2 carbonos. Ó, aqui existe uma ligação entre esses 2 carbonos. Essas bolinhas, esses balõezinhos amarelos aqui, ó, são ligações do tipo sigma, são sigma, que pode vir escrito com a letra grega sigma. Os balões roxos aqui, ó, roxos, deixa eu ver se tem um pincel roxo. O balão roxo, esse, é aquela ligação do tipo pi, sigma e pi. Observe que a pi, ela é uma ligação adicional, enquanto que a sigma é a principal, é a estruturante. Lembrem sempre desse conceito. O pi, se escreve assim mesmo, pi, é a adicional. A pi é mais fraca, já que ela é adicional. Deixa eu só enquadrar melhor aqui. Pi é adicional. Enquanto que a sigma, ela é a principal e é a mais forte. Tá? É a hibridização que leva a formações de ligações mais fortes. Então aqui é a principal. Beleza, falamos de pi, falamos de sigma. Vamos ver como é que isso acontece aqui no simulador. Isso aqui é a molécula do benzeno. A gente está vendo no simulador o benzeno. Essa molequinha aqui que você já conhece, ó. O benzeno. O benzeno tem uma estrutura muito atípica porque ele possui a capacidade de fazer a ressonância dos elétrons pi. O que no fim das contas seria isso de ressonância? A ressonância é os elétrons pi, que são aqueles adicionais, ficarem girando pela molécula ali, ficarem vagando pela molécula, sem muita direção, e isso faz com que o benzeno seja uma molécula com características muito particulares, como por exemplo ser muito estável. É isso que acontece, ó. Então aqui nós temos ligações sigma, são essas azuis claras, né? Vamos chamar de azul claro aqui, ó, as principais. E essa amarelinha que fica por cima, ó, que fica sobrevoando a molécula, é a ligação do tipo pi. Azul claro é sigma, amarelinha aqui é pi. Aí, só as ligações sigma agora, ó. Só as ligações sigma, são as principais, são as estruturantes. E aqui só as ligações pi, ó, que são aquelas adicionais. Agora, só as pi, tá vendo? Essas pi aqui que interferem muito na reatividade dos compostos. Dica geral para todas as orgânicas na vida de vocês. Molécula que tem elétron pi, ou seja, que tem ligação pi, é reativão. É bastante reativo. Esse é o princípio, beleza? Então tá, falamos sobre isso, tipo de ligação. Vamos falar sobre as classificações em função do tipo de cadeia. O tipo de cadeia permite classificar também, né, algumas características de reatividade da minha molécula orgânica. Então, se de repente a minha molécula orgânica só tem 2 pontas abertas assim, ó, é chamada de cadeia aberta. Tem sinônimos para isso, tá? A cíclica ou alifática. Lembrando que todo esse conteúdo aqui vocês vão receber também. Ou pode também ser chamada de cadeia fechada ou cíclica. É quando ela forma uma forma geométrica como essa. Pode ser ainda a junção das 2 formatos, chamada de cadeia mista. Se de repente a minha molécula só tem ligações simples, de um tracinho chamado de molécula saturada. Se tem ligação dupla ou tripla, tá? Ela é chamada de molécula insaturada.
A molécula é homogênea quando só tem carbono e hidrogênio. Heterogênea quando tem alguém diferente, carbono e hidrogênio lá entre carbonos. Ai, caiu uma coisa no meu olho. Lembrando que tem que ser entre carbonos, tá? A cadeia chamada de não ramificada é quando saindo ali da sequência de carbonos não sai nenhum outro carbono. Ela é chamada de ramificada quando a gente tem uma sequência de carbonos, começa aqui, ó, deitada, horizontal, e aí de repente sai um carbono para fora, perpendicularmente. Ela também pode ser chamada de aromática. Aromática, nesse caso, é quando tem derivados anel benzênico. O anel benzênico tem que ter essa dupla de ligação aí que faz a ressonância. Aí aqui uma casa de cadeia fechada, não aromática. Uma cadeia monocíclica é quando ela é fechada, né? E só é um ciclo. É porque ela pode ser policíclica. Nesse caso, sendo policíclica, ainda pode ser condensada e isolada, ou também chamada não condensada. A cadeia policíclica condensada, ó, um anel gruda no outro. A policíclica isolada tem uma ligação que separa eles, que é essa ligaçãozinha aqui, ó, que eu fiz de amarelo, que separa os dois ciclos, beleza? Essas são as possibilidades de classificação das moléculas orgânicas em função de cadeia, em função do tipo de ligação, em função do tipo de carbono, beleza? Isso é teoria orgânica geral. A gente continua já já com a parte 2 desse módulo.